Eu fiz questão de deixar à vista para vocês, rapidamente, uma árvore que caiu aqui, né? Este era um pé de feijão. Ainda está produzindo, mas não é aquele que eu mostrei esses tempos atrás. Esse pé de feijão ficou tão grande, tem uma bergamoteira que já está morta, e ele tomou conta, ficou pesado, e a bergamoteira caiu. Mas está produzindo, caído assim mesmo, né? E eu resolvi mostrar para vocês rapidamente, para terem uma ideia de como é que é o lugar onde a gente mora, né? Bom, aqui nós estamos já na lição número 10, hoje é sábado, está um pouco escuro aqui, até vou mudar um pouco o meu visual para melhorar, né? Está se preparando para, deverá vir um temporal. Opa, eu acho que eu peguei pro lado errado, né? Então vamos fazer diferente. Isso, agora vai ficar melhor. Eu fico aqui sentado, né? Bom, então a lição número 10, seguindo Jesus na vida diária, né? Fazendo como que ele vivia, né? É muito importante isso daí, né? Santíssimo, grande Deus, abençoe-nos nesse estudo, Jesus como nosso líder. Que nós possamos fazer como ele fazia. Seguir as suas orientações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui então, Lucas, no capítulo 17, versículo 5, diz bem assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Irmãos, eu gostaria de ter muita fé, muito mais fé. Ainda hoje, no Provai e Vede, saiu aquela história lá daquele menino lá nos Estados Unidos, e gastaram R$1 milhão, né, para operá-lo. Eu gostaria de ter tanta fé, que chegar lá, orar pelo menino e curar ele e não cobrar nada. Temos aqui, próximo de Juí, a menina Raíssa. Inclusive façam um apelo, procurem pela Raíssa na internet e façam doações. Ela precisa também em torno de $1 milhão para operar nos Estados Unidos. Ela tem problemas na pele, não pode encostar na pele dela que já dá ferida. Vai operar lá e vai ficar boa, né? Mas é $1 milhão, perto em torno de R$3 milhões. Lembra da Raíssa? Procurem, façam um favor. Gente boa, são adventistas, e mesmo se não fosse, muitos artistas, jogadores de futebol, pessoas famosas, etc., já fizeram grandes doações, fizeram festas, fizeram leilões, fizeram um monte de coisa, e eles já têm bastante dinheiro, mas falta muito ainda. Muito bem, então aqui Jesus veio buscar e salvar o que se achava perdido. Eu, perdido, você, todos nós, né? E ele fundou uma nova comunidade, uma comunidade daqueles que estão no caminho da salvação, né? E essa comunidade se chama os discipulados, os discípulos, né? Aqueles que seguem Jesus, aqueles que aprendem de Jesus, que ouvem Jesus, que leem sobre Jesus, que conversam com Jesus, que oram, falam com Jesus, né? Esses são os discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Esse é o discipulado. Mas para isso nós devemos fugir do farisaísmo, como diz aqui. O que eram os fariseus? Os fariseus, bom, havia os fariseus e os saduceus e havia outros também. Lá outros grupos de pessoas, essênios, sei lá, vários outros, né? Os fariseus eram radicais de direita, vamos dizer assim. Eles eram fanáticos. Foram eles que criaram tantos obstáculos para obedecer à lei de Deus e para o sábado, né? Tantas regras absurdas. Eles foram o principal interlocutores com Jesus, que debatiam com Jesus, queriam ensinar o próprio Jesus, autor da lei, Senhor do sábado. Foi por isso que ele se chamou Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Vocês não têm nada que está fazendo regras por sábado. Eu sou o Senhor do sábado. E ele explicou para eles bem isto. O sábado foi dado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado não é tão importante quanto o homem. O homem que é importante, o ser humano que é importante. O ser humano tem que obedecer o sábado, porque o sábado é bom para o ser humano, né? E eu sou o Senhor do sábado. Eu é que defino como se guarda o sábado, não vocês. Por isso que ele disse, eu sou o Senhor do sábado. O Filho do Homem é também o Senhor do sábado, assim ele falou. E os fariseus, eles queriam tanta coisa, tantos fardos religiosos intoleráveis, diz aqui na lição, que nem eles mesmos com um dedo queriam tocar esses fardos, né? Nem muito menos movimentar, mas colocavam sobre a população, sobre o povo, e exigiam que o povo. Bom, o serviço que eles fizeram ali, o mau serviço que eles fizeram, fez com que o sábado se tornasse realmente um fardo. E o sábado é para ser um dia de libertação, um dia de alegria, um dia de esperança, um dia da esperança da volta a Jesus Cristo, de salvação, de vida eterna, de saúde,
etc. Coisas boas. O sábado é só ser sempre coisas boas. Não é um dia de trabalho, é um dia de parar de trabalhar. O dia santo, quer dizer, é diferente. Então para tudo aquilo que faz durante a semana. E sábado tu faz coisas como Jesus fez. E os fariseus queriam ensinar o autor do sábado como se guarda o sábado. Então eles criaram outro sábado. E criaram um fardo no sábado. Tanto que Satanás criou um alívio alternativo ao sábado, que é o domingo. Então o domingo se torna um dia de descanso, um dia de prazer, um dia de deleite, um dia de jogos, um dia de... vale tudo, só não trabalhar, Então o sábado era o dia do fardo e o domingo era o dia do prazer. E aí as pessoas acharam muito mais interessante o domingo que o sábado. Esse foi o efeito da carga que colocaram sobre o sábado. Inclusive, alguns usam os argumentos das coisas que Jesus fazia no sábado, como o sábado já sendo algo em abandono. Por exemplo, Jesus curou no sábado, etc, etc, que é uma coisa normal, que se pode e se deve fazer. E os inimigos do sábado dizem, viu, ele mesmo já estava abandonando o sábado. Não era isso. Ele estava ensinando como guardar o sábado. Essa era a questão. Bom, vamos adiante aqui. Como temer a Deus? Afinal, a quem devemos temer? Nós devemos temer a Satanás, aos agentes de Satanás, os seus anjos e os maus homens, que são capazes de nos enganar de tal maneira que a gente perca a vida eterna. Esses nós devemos enganar. Os assaltantes que são capazes de nos matar, mas não tirar a nossa vida eterna, de não nos enganar, etc. Esses não devemos temer. E a Deus devemos temer também, mas como assim? É diferente. Temer a Satanás, precaução, cuidado com ele. Temer a Deus, respeito com Deus, uma deferência, é diferente, Deus é diferente. Não usar seu nome em vão, por exemplo, não fazer chacota, não fazer piada, orar a Deus, seguir a Deus, obedecer a Deus. Isto é temer a Deus, é diferente. E então os seres humanos devem se cuidar de tudo que é coisa que pode levar à perda da vida eterna. Por exemplo, a propaganda hoje. O que diz muito da propaganda? Você tem que ter, você tem que ostentar, você tem que mostrar a tua identidade, etc. Teme a esses, tenha medo desses. Esses podem te levar à perda da vida eterna. A aparentar, por exemplo, ser rico. Não tem nada errado em ser rico, Inclusive, vamos ver aqui, não é aqui na semana, não é na semana, bom, ser rico, não tem nada errado ser rico, que bom que alguém fique rico. O que tem de errado é ser avarento, é querer mostrar sua riqueza, querer aparecer, etc. Isso que é tomar dos outros, é explorar os outros, Nós devemos ser uma testemunha que dá frutos, Por exemplo, os 4 tipos de solo, Bom, tinha um solo ali pedregoso que caía ali a semente e nasceu, mas não tinha como se desenvolver, não tinha terra que chega para lançar raízes. Tinha outro solo que tinha espinhos, tinha coisas ruins plantadas lá, etc. Tal, que não precisa nem plantar, nasce assim. Bom, isso também, a erva daninha cresceu muito mais rápido e sufocou, Outra que é na beira da estrada, nem nasceu, os passarinhos vieram lá, comeram tudo. Outra que é em terra boa. Bom, o que é isso? Terra boa são corações férteis. Pessoas que querem, que estão procurando, Nós temos que ser a terra boa, Então, os tipos de solo, ou seja, os tipos de coração. Nós temos que ser fiéis no nosso trabalho. Deus multiplicará o nosso trabalho se formos fiéis. Daqui a pouco nós vamos sair já, eu estou até com um pouco de pressa, sair para distribuir livrinhos. Que líder nós devemos ser? Aqui está, eu sou professor e formador de líderes, curso de administração de empresas. Se formam ali empreendedores, a gente chama de empreendedores, ou seja, líderes. Os líderes do mundo são líderes que dominam sobre os outros. A nossa liderança é a liderança que serve. É muito importante isso. Deus é o líder que serve. Ou seja, Deus é o maior servo de todos. Ele cria tudo, ele sustenta tudo. Ele é servo de tudo, ele sustenta, ele mantém. Isto é ser servo. Jesus veio aqui na terra para ser servo. Ele não mudou. Lá do céu ele era servo, aqui ele é servo. No reino do céu todos são servos. E quanto maior o servo, maior a capacidade para servir. É difícil servir, é fácil mandar.
É muito fácil mandar no outro, não precisa nem saber como é que tem que fazer as coisas, só manda fazer e pronto, exige, pronto. Tendo poder, manda fazer. O difícil é ajudar o outro, né? É muito difícil ajudar. Quantos profissionais você pode ajudar? Quantos profissionais eu posso ajudar? Não são tantos. Mas em quantos profissionais eu posso mandar? Todos. Todos. Posso mandar em todos, né? Desde que tenha poder. Então, para ser servo, é difícil. Ele tem que se qualificar. Tem que ter poder do Espírito Santo. Essa que é a grande questão. No céu, todos são servos. Jesus era o grande servo porque ele era qualificado em todas as questões, em todos os assuntos. Ele é Deus. Que nós tenhamos o poder do Espírito Santo para sermos capazes de ser servos. Ó bom Deus, abençoe-nos para que possamos ser bons servos. Líderes que servem, que abrem o caminho para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.